A Help é uma plataforma que resolve 2 problemas ao mesmo tempo, né. Por um lado, você tem empresas que carecem de pessoas em determinados momentos, né, seja por causa de absenteísmo, de turnover. Você tem 20 milhões de brasileiros entre desempregados, desalentados e pessoas que têm tempo disponível para trabalhar, e o que faltava, era uma ferramenta que fizesse essa conexão, né, que conseguisse unir as pessoas, a as empresas que precisam de gente para trabalhar, com pessoas que querem trabalhar. O cliente com modelo, tradicional de contratação de pessoas, existe uma rigidez, muito grande e uma incapacidade de modulação, de mão de obra. Então a gente consegue, fazer com que o cliente ele module o quadro conforme a necessidade e consiga suprir imprevistos. Mas Perfeito. a gente quer ser a maior plataforma de impacto social do Brasil. Esse é o nosso sonho. Oi, pessoal, bem-vindos! Mais um super episódio do Video Talks começando. Hoje vamos conversar com um convidado que une coisas que a gente adora: tecnologia, gente e impacto. O Daniel Anderson é o CEO da Help, uma plataforma que ajuda empresas a resolver desafios de execução no varejo com profissionais autônomos, os chamados helpers. Mas essa é só uma parte da história, porque por trás da Help tem uma história de inovação, impacto social e um olhar novo sobre como conectar oportunidades e performance. Daniel, super bem-vindo. Um prazer ter você aqui comigo, cara. Cara, um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito legal, cara. Vamos começar do começo. Bora. Explica para o pessoal o que é a Help. A Help é uma plataforma que resolve 2 problemas ao mesmo tempo, né. Por um lado, você tem empresas que carecem de pessoas em determinados momentos, né, seja por causa de absenteísmo, de turnover, ou porque elas estão com dificuldade de contratar, existe problema de sazonalidade. E por outro lado, você tem 20 milhões de brasileiros entre desempregados, desalentados e pessoas que têm tempo disponível para trabalhar, e o que faltava, era uma ferramenta que fizesse essa conexão, né, que conseguisse unir as pessoas, a as empresas que precisam de gente para trabalhar, com pessoas que querem trabalhar. Mas a grande diferença que a Help tem, com relação a outras plataformas que têm um modelo similar, é aquilo que você estava falando, do olhar do impacto social. Então a gente capacita as pessoas para que elas possam voar cada vez mais alto. E tem muita gente hoje que, por ter sido exposta a empresas do varejo, elas acabam, recebendo ofertas de trabalho para essas empresas e elas acabam trabalhando lá. E tem muitas pessoas que estavam com dificuldade de uma colocação profissional e através da nossa plataforma eles conseguem essa colocação. Muito bacana, cara. De onde é que surgiu essa ideia? Você, antes de empreender, trabalhava com isso? Como é que, de onde é que surgiu a ideia da Help? Conta um pouco da tua trajetória e como é que você falou, Tá. quero fazer isso. Cara, falar que eu trabalhava com isso, definitivamente não. Não. Era uma coisa, não, totalmente diferente. Entretanto, o meu primeiro trabalho, quando eu tinha 16 anos, eu morava na Inglaterra nessa Hum, época, era como repositor de mercadoria, que não. é uma das funções principais que os helpers executam, nos mercados, né. E o que que eu fazia, Marco? Eu trabalhava sexta-noite e aos domingos, quando as pessoas regulares, elas não queriam trabalhar, né, elas queriam ir para o pub na sexta ou ter o almoço de domingo, e aí eles contratavam pessoas, como eu, né, estudantes, para fazer esse tipo de atividade. Então, essa semente ela ficou comigo, mas de onde que surgiu a ideia, né? Eu basicamente, Marco, eu estava no desconforto da zona de conforto. E eu acho que você é o tipo de pessoa que vai entender quando eu falo isso. Então, eu era country manager de uma empresa, canadense, e antes disso fui para outras empresas europeias. Então eu fazia isso daí relativamente bem, pegar a empresa desde o início, transformar ela, em líder de mercado, e a gente gerava bastante impacto, mas aquilo não era o propósito principal do negócio. E eu sentia que alguma coisa me faltava, então eu acabei procurando um caminho, né, para abrir meus horizontes. Eu acabei fazendo um MBA executivo, que eu consegui conciliar com a minha, atividade profissional, e dali surgiu uma ideia de um TCC, né. A ideia não foi minha, mas eu abracei aquela ideia, e daí na hora que a gente apresentou o TCC, a banca ali falou assim:
pô, mas por que vocês não colocam isso daí para funcionar? E aí eu falei assim, pô, Isso aqui no Brasil? aqui no Brasil, Aqui no pô, Brasil. eu tô com 45 anos, eu acho que eu sempre tive um jeito muito empreendedor, né, uma mente muito empreendedora. Falei: "Cara, a hora é agora", né. E aí agora eu tô no no desconforto de estar fora da zona de conforto, mas, cara, eu não trocaria o que eu tô fazendo por absolutamente nada, assim. Você é empreendedor, você sabe o que eu tô falando, assim, é duro pra caramba, mas, cara, eu tô 1000% realizado. Que bacana, cara, que legal ouvir isso. E você sabe que é interessante, antes de começar, enfim, esse episódio, a gente estava falando sobre aquelas pedras que a gente lança, que a gente não sabe onde é que as ondas vão reverberar, né? E aí você me trouxe essa história que você aos 16 anos trabalhava como repositor, enfim, para te sustentar lá como estudante, e que isso voltou para você em algum momento para você empreender e trazer essa questão do impacto para milhares de pessoas que vocês ajudam hoje. É muito bacana ver, de fato, essa teoria acontecer na prática, É. sobre a intenção de, em algum momento, aquilo que a gente intenciona ou coloca uma energia, isso volta lá na frente. Sim. E Marco, assim, eu moro no Brasil Aham, totalmente por opção. uhum. Eu fiz faculdade no Reino Unido. Quando eu decidi voltar para cá, né, os meus amigos de uma maneira geral falaram: "Pô, você tá louco, né?" Os brasileiros, Claro, né. Eu claro, acho que os claro. ingleses eles achavam que estava fazendo a Que coisa legal, certa, né, que todo legal. mundo é, Tá fazendo o quê com esse frio todo? mas assim, a decisão que eu tomei naquele momento é porque eu sempre achei que eu pudesse e eu sempre quis realmente ajudar o nosso país. Eu sou, embora eu seja anglo-brasileiro, né, eu sou um super patriota, eu acho que o Brasil precisa de muita ajuda. E eu tô, nesse momento, me realizando com aquilo que eu tô fazendo, né. E eu acho que um outro ponto que vale a pena destacar é o seguinte: quando eu estava, abrindo os meus horizontes, fazendo um MBA, eu tinha alguns caminhos que eu poderia seguir. Uhum, E a Help foi a minha escolha, porque era o lugar onde eu poderia gerar mais impacto social numa escala gigantesca. Por quê? Porque a Help é uma empresa que tem como alicerce a tecnologia, uhum, que é super escalável, né. uhum. Então por isso que eu acabei seguindo esse caminho e no regrets. Eu entendo bem o que Tô você está falando. super, super realizado. É muito legal mesmo, quando a gente consegue, de uma certa forma ou de outra, primeiro materializar, né, esse propósito maior que está dentro da gente, e segundo, nos percebemos também potentes em outras atividades que a gente não necessariamente tinha como principal core, né? Ou seja, que a gente aprendeu a ser, né? Sim. O executivo ele é muito motivado pelos recursos, né? A disponibilidade de recursos vem na frente, né? E os empreendedores geralmente as oportunidades é que tem que vir na frente. Então, ser capaz de mudar esse mindset, se expandir é algo que, pelo menos para mim e para você Não, também, total. nos satisfaz incrivelmente, né? E você sabe, assim, eu falava disso aí com o meu analista à época e ele falava uma coisa que ficou comigo. Ele falou assim: "Quando você faz uma coisa que você realmente gosta de fazer, a chance de dar certo é muito grande, a Sem dúvida. despeito de todas as adversidades", porque você sabe, ser empreendedor também, o que a gente mais tem Sem dúvida. são desafios, né, mas talvez para algumas pessoas elas olhem aquilo lá como algo que desmotive, né, mas enfim, acho que eu falo para você também, isso é A uma gente coisa que nos motiva, né. impulsiona. É, exatamente. Me conta um pouco mais sobre as principais atividades que os helpers, né? São helpers, Os é. helpers estão executando Helpers hoje. com 2 P's, né, Aham, que tem esse nome simpático, né, que é, pô, de dar um help exato, pro exato, pro aquela ajudinha, para os nossos isso, para dar uma mão, né, para os dar uma nossos, mão, exato. clientes, mas, para os próprios helpers, né. Quais são as principais atividades, então, que vocês hoje estão disponibilizando dentro da plataforma de vocês para essas pessoas executarem? As principais atividades que os helpers realizam hoje, são reposição de mercadoria, picking para o comércio eletrônico, descarregamento logístico, são atividades diversas dentro do universo do varejo, dentro Uhum, do mundo do varejo, uhum, né. uhum. Eh, a gente quando faz uma compra, por exemplo, online, parece uma coisa tão mágica, né. Ontem acho que você teve com um convidado, que deve ter falado bastante com você sobre isso, né, onde você consegue fazer um pedido, de supermercado ali no aplicativo, mas o que eu acho que muita gente, acaba não pensando sobre, né, é que alguém precisa coletar aquela mercadoria. E assim como o varejo físico, o varejo online ele também tem muita sazonalidade. Uhum.
Então, como é que faz para o nosso cliente entregar um bom nível de serviço para aquela pessoa que está demandando, né, que está fazendo o pedido dos produtos do supermercado? Eh, Eles precisam de gente para fazer isso, né, e naqueles momentos de pico, os helpers eles acabam indo com o carrinho, tem uma lista de compras, eles fazem a coleta, ali dos produtos no mercado, né, porque hoje uma coisa que é muito comum, é mais comum inclusive do que a alternativa, é que se você faz um pedido de compras, o centro de distribuição da onde aqueles produtos vão vir, provavelmente vai ser o mercado próximo da sua casa, Uhum. né. Então alguém precisa fazer, essa coleta de mercadorias e aí os helpers acabam, fazendo isso, eles embalam, usam um sistema, dos nossos clientes, né, então, essas aí são as atividades principais. Mas assim, o que a gente nota é que essa ferramenta que a gente está construindo, ela é transferível para outras áreas, né, Uhum. então é bastante provável que a gente vai acabar, expandindo, né, para mercados adjacentes. Bacana. E qualquer pessoa pode se inscrever na plataforma e qualquer pessoa pode se candidatar a participar de uma atividade dessa. Explica um pouco como é que funciona na prática, enfim, desde o cadastro até a pessoa acessar aquela tarefa especificamente. Tá. Eh, a pessoa para poder, se cadastrar na Help, ela precisa ter 18 ou mais, precisa ser de maior, e neste momento ela precisa ter 70 ou menos. E por a questão de ser maior, acho que é óbvio, mas o motivo pelo qual a gente limita neste momento e a gente prevê a possibilidade de aumentar, estender mais, essa idade máxima, mas nesse momento é por conta do seguro que a gente fornece para os helpers, Hum. né. Então se o helper ele se acidenta, que até hoje, né, a gente nunca teve, nada muito grave, e nas poucas ocasiões que a gente teve esse seguro ele apoiou com medicamento, fisioterapia e tudo mais, mas o seguro ele tem essa limitação de até 70 anos. Uhum. A pessoa ela, se cadastra com a gente, envia documentos, aí vem aquela parte que eu estava mencionando, que a pessoa ela, precisa fazer o treinamento da academia Help, né, então isso aqui é uma coisa que assegura a qualidade do atendimento, né, e se tem uma coisa na Help que é estável, é a avaliação média dos nossos clientes. Ela Uhum. varia de maneira muito ela varia muito pouco, num range muito, pequeno entre, sei lá, 4,82 e 4,78 estrelas, assim, mês a mês, a Uhum. despeito do nosso, crescimento. Então ela Uhum. faz o treinamento e havendo oportunidades na região em que ela está, ela é convidada para o próximo, né, para a próxima etapa, ela recebe uma camiseta, né, nossa ou bota de segurança em alguns casos, e assim, a gente busca ser uma plataforma muito democrática, na medida em que não há necessidade do helper, fazer um investimento de antemão. Nesse momento, existe uma parte que o helper paga, com o primeiro atendimento, mas o que significa dizer que o helper ele pode executar um primeiro serviço sem fazer um adiantamento, né, comprar um veículo ou alguma coisa do gênero, né. Uhum. Uhum. E aí uma vez que a pessoa entra na plataforma, ela vai executando tarefas, e ela vai aceitando outras oportunidades, né, e à medida que a pessoa vai recebendo, boas avaliações e estando disponível, mais oportunidades aparecem para elas. Mas Perfeito. mas a gente quer ser a maior plataforma de impacto social do Brasil, esse é o nosso sonho. Então, hoje a gente já está em mais de 90 municípios, em 11, unidades federais, né, 10 estados e o Distrito Federal, Uhum. mas não tem limite de onde a gente, pode chegar, né, com E isso. quais são os benefícios, Daniel, assim, da utilização dessa mão de obra sobre demanda para as empresas que contratam vocês? Existe uma questão de otimização operacional, em que, assim, o cliente com modelo, tradicional de contratação de pessoas, existe uma rigidez, muito grande e uma incapacidade de modulação, de mão de obra. Então a gente consegue, fazer com que o cliente ele module o quadro conforme a necessidade e consiga suprir imprevistos. Então, por exemplo, né, a temperatura vai baixar bastante, é muito provável que a venda, sei lá, de chocolate vá crescer. E pode ser que
falte produto, né, de produtos que são consumidos em dias mais frios, e aí como é que faz para que, a indústria, né, uma fábrica de chocolates, por exemplo, ou o próprio mercado reaja de maneira rápida. Então os helpers, eles conseguem o cliente ele consegue acionar os helpers a toque de caixa, né. Então, e aí outra situação que é muito comum, né, o Brasil é recordista em absenteísmo e turnover. Hum, Então se você tem um absenteísmo que não é planejado, e você tem um turnover que tampouco é planejado, como é que faz para o nosso cliente? Porque tem muitos clientes que levam 45, 60 dias para conseguir um quadro novo. uhum. Com a Help, ele solicita via aplicativo ou via plataforma que os nossos clientes, têm acesso e no dia seguinte, vai ter um helper ali, para ajudá-lo durante aquele período. Isso que eu ia te perguntar, ou seja, vocês têm uma plataforma então para os clientes que trazem as demandas. Isso, Essas demandas vocês devem solicitar alguns requerimentos específicos para entendimento do qual é a tarefa, em que dia que tem que ser executado, exato, enfim, que isso deve passar por algum tipo de processamento que vocês então disponibilizam para os helpers. isso. E aí os helpers, eles que escolhem aquelas demandas que eles querem participar ou não. Ou vocês dão a garantia de serviço para o cliente contratante? Não, a gente não consegue garantir, nem para uma ponta nem para outra, essa é a natureza do nosso negócio, Isso é né. bacana, interessante Mas você o que a trazer. gente consegue fazer através da tecnologia, e a gente está se estruturando cada vez melhor, nesse sentido, é para a gente poder oferecer oportunidades para as pessoas que querem trabalhar e oferecer helpers para os clientes, que precisam, né. A gente ainda tem um caminho para realmente equalizar essa oferta e procura, mas a gente está avançando bastante com a nossa tecnologia e a gente está bastante satisfeito com os resultados que a gente vem E tendo até agora. e é isso que você está falando, é um caminho. É um É um caminho, caminho, é é um um caminho. caminho. Não dava, pelo menos a minha experiência aqui na Vide, que percorri um caminho, somos uma empresa co-irmã, por assim dizer, estamos Sim, mais ou menos modelos dentro da mesma similares. modelos similares, e você não começa de um dia para o outro, Não. atendendo milhares de companhias com milhares de pessoas disponíveis para, enfim, atuar. Isso é um caminho que eu não tenho dúvida nenhuma do jeito que vocês estão buscando fazer as coisas acontecerem, uma hora isso vira, isso chega lá. É uma coisa assim muito de, o ovo, a galinha, né, então, ou a maneira que a gente descreve internamente é que existe um certo pêndulo, Claro. né, então ora, tem, helper de mais e cliente de menos, ora tem cliente de mais e helper de menos, mas a gente está, cada vez avançando mais. E é uma angústia isso, né? É uma angústia sob duas perspectivas, porque uma é a perspectiva da receita, a outra é a perspectiva de você estar com aquele propósito não necessariamente atendido. Então você fica por isso que empreender Tá. tem dessas coisas, né? Você Tem. está nada garantido, você tem que estar o tempo inteiro olhando para todos os lados, né? Esse é ótimo ponto, Marco. Quando a gente tem essa experiência, é justamente sob essas 2 óticas que a gente discute internamente, né. Então a gente, tem uma reunião toda segunda-feira, às 9 da manhã, é o megafone, e a maneira que a gente retrata isso é justamente assim: "Olha gente, tivemos isso aqui de receita perdida, mas mais importante, a gente teve essa quantidade de oportunidades, né, de geração de renda que com certeza havia pessoas ali na nossa, rede que poderiam ter aceitas, né, e isso então ele funciona assim como um grande motivador para a gente continuar melhorando, todos os dias. E aí acho que vale destacar uma coisa, e eu sei, né, a gente até estava conversando com a Paty agora há pouco, conheço, o Versteg também, sócio aí de vocês, mas, se tem uma coisa que faz a diferença é a equipe que a gente tem, e em ambos os casos, é que essa equipe ela é movida por um propósito. As pessoas elas não têm um trabalho, né, das 9 às 5 na Help. Elas estão lá para gerar esse impacto social. E isso é o que faz com que a gente consiga enfrentar desafios, né, que eles são infinitos, e todo dia a gente tem, mas esse propósito que nos une é o que faz, toda a diferença. É muito bacana. Muitos dos helpers, imagino eu, assim como os nossos usuários, né,
que realizam as nossas pesquisas, eles utilizam as nossas plataformas como renda extra, Exato. né? Eles têm lá uma renda principal, ou eventualmente, durante aquele período que não estão com uma renda principal, participam desse tipo de atividade com a ideia de complementar o seu orçamento. Sim. Que histórias bacanas você tem aí do seu lado de pessoas que, enfim, vocês ajudaram com esse tipo de disponibilidade de trabalho? Marco, eu vou falar para você uma coisa, é difícil, essa é uma pergunta boa e difícil, porque a gente tem tantas histórias e é difícil a gente, sabe, pegar aquela que ou aquelas que sejam mais marcantes, mas algumas que me vêm à cabeça, existe um helper, que ele está com a gente há uns 3 anos, 3, 4 anos, ele entrou na Help na época da pandemia, é o seu Hortêncio. E ele é um senhor, né, acho que deve estar próximo dos 60 anos, e ele não conseguia emprego, né, por conta da idade. E aí através da Help, ele conseguiu acesso à renda, a desenvolvimento, ele recebe convite de emprego toda hora, mas aqui que vem a cereja do bolo, quer dizer, além da gente ter abraçado ele, né, e o mercado adorou ele, então é um cara super bem avaliado, né, um rapper muito querido, mas a cereja do bolo ele me contou, num encontro que eu tive com ele recentemente, que ele falou que através da renda que ele tem na Help, ele está juntando dinheiro para montar uma padaria artesanal. Isso é impacto na veia, Que né, você está levando a pessoa para um outro patamar, para o próximo nível, né, que é o mote nosso, desse ano. E teve uma outra pessoa, um caso recente, eu não conhecia essa história, mas ela acabou, vindo à tona, que era uma pessoa que tem 4 filhos e ela ficou viúva, bastante jovem. E você ser uma mãe, né, com uma família relativamente grande, além da demanda de trazer alimento, né, trazer, sustento para casa, existe a demanda dela de cuidar dessas crianças, né. E para isso ela precisa de flexibilidade, né. Então na Help ela tem essas 2 oportunidades, a oportunidade de ter renda e ter a flexibilidade que permite com que ela sustente, né, e crie a família dela. E aí a maneira que as pessoas falam, da gente nas redes sociais, a gente até fez uma provocação ontem, né, falou: "Ah, conta como é que a Help, mudou a sua vida", assim, os relatos, Marco, são inúmeros relatos, assim, que deixam a gente realmente muito, muito, satisfeito. A gente definitivamente não é perfeito, a gente sabe que tem muito ainda a melhorar, tem muito impacto ainda a ser, gerado, mas a gente está trabalhando todos os dias para isso. Muito bacana, cara. Bom, caminhando para o final, Daniel, uma última pergunta. Você acha que esse trabalho, por assim dizer, por demanda, ou essa atividade por demanda, por assim dizer, ela veio para ficar? Ou a gente ainda está entendendo o potencial e a utilização dela no Brasil? Marco, eu acho que a gente está entendendo esse novo tipo de trabalho, não só no Brasil, mas no mundo. Não é só uma coisa, no Brasil. Eu li uma reportagem na Economist recente. A população economicamente ativa do Brasil são 100 milhões de pessoas, tá. Na China, já são 85 milhões de pessoas que trabalham com modelos similares ao nosso. E olha que coisa engraçada, Uau! olha que coisa engraçada. O Partido Comunista da China, quando essas plataformas elas começaram a ganhar vulto, era muito refratário. Só que agora eles entenderam que isso é o que está ajudando, está gerando um movimento na economia, gigantesca, tá. Ou seja, se são 85 milhões de trabalhadores, você imagina a quantidade de pessoas, né, que acabam sendo impactadas, seja diretamente ou seja indiretamente, porque você tem muito demandante que acaba sendo, beneficiado, né, por esse tipo de trabalho, inclusive pessoas físicas. Então, é uma coisa que está em evolução e, assim,
Você consegue pensar na sua vida hoje, sem o iFood, sem o Uber, sem plataformas similares? Eu vim para cá, né, através de Uber. E houve, obviamente, quando aquilo era novo, houve uma certa fricção, uma certa dificuldade do modelo emplacar, porque ele é uma disrupção. Mas você querer brigar com relação a esse modelo é você brigar contra o futuro. E o futuro vai vir, né? Então eu acho que esse tipo de modelo ele veio para ficar, é o que não só as empresas que se beneficiam disso, mas as pessoas que estão trabalhando, é isso que elas querem, né? É muito bacana você ouvir esses relatos de helpers, né? Que eles falam, não, gente, eu tenho a oportunidade de trabalhar de carteira assinada, né? Hoje o desemprego está bastante baixo no Brasil, né? Então, assim, não faltam oportunidades, mas elas trabalham na Help, assim como na Vindi, por escolha e não por falta de escolha. Exato. Muito bacana, Daniel. Marcou, Muito sucesso para vocês, cara. para nós. É isso aí. Vamos lá. Cara, brigadão aí pelo convite, tá? Valeu, cara. Valeu. Obrigado. Bom, então é isso, pessoal. Obrigado por chegar até aqui. Espero que todos tenham entendido o propósito da Help. E se fizer sentido, encaminhe esse episódio para aquele seu amigo que vai tomar vantagem de utilizar esse modelo de negócio na sua empresa. A gente se vê então no próximo episódio do VideTalks. Um abraço e até mais.